Essa noite de hoje, né? Sexta-feira. Lembrando sempre que as nossas lives saem às 19 horas. Todas as sextas-feiras, às 19 horas. Muitas das vezes, o Dilon é o coordenador da live, né? Acontece algum imprevisto, como acontece comigo também, e ele tem que viajar, e aí a gente fica ausente aquela semana, né? Como nós ficamos aí ausentes 2 semanas, né, Dilon? Mas é normal. Depois a gente volta com toda a garra, com toda a energia, né? Então, é um oferecimento da União Beneficente Allan Kardec, que fica situado lá no Monte Líbano, Rua Iviemas, 5.565, Dourados, Mato Grosso do Sul. E para iniciarmos os nossos estudos do Livro dos Espíritos, nós já estamos na pergunta de número 179, né? E nós passamos a oração para a Maria Helena, que é a vice-presidente da casa, fazer a abertura para nós, a prece de abertura. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a todos os mentores espirituais e pedir a eles que nos ajude a aprender mais, entender mais este livro e fazer proveito mesmo dele, seguir bem direitinho, obedecendo nossas vidas a essas escritas de Kardec, que Deus possa iluminar nós todos. Eu faço oração do Pai Nosso que Cristo nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, que assim seja. Que esse ensinamento que nós vamos tentar aprender junto seja para nós a melhor opção assim de aprendizado, que assim seja. Graças a Deus. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Imediatamente eu passo a palavra ao Dilon, né, que é o coordenador do estudo. Nós somos alunos. Todos somos. Boa noite, João Dalmolin. Ô, João. O João acabou de entrar, Dilon. Eu percebi. Boa noite. Eu percebi, achei que meu microfone estava desligado. Boa noite, João Dalmolin. Boa noite. Bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre Obrigado. os ETs, né? 179, pluralidade das existências e encarnação em diferentes mundos. Essa é a nossa reunião de número 44, sobre o estudo do Livro dos Espíritos, e nós estamos nessa questão aí, a 179. Vamos então a ela, a pergunta. Vai lá. Põe uma cinta desse aqui, põe assim na cintura. Já que o João tá conosco, você poderia ler essa questão, João, e comentar para nós? 179, né? Isso. Tá na tela também, mas pode... Questão 179. É verdade, deixa eu pegar ela aqui na tela. Os seres que habitam cada mundo alcançaram todos o mesmo nível de perfeição? Não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. Esse adiantamento aí dos espíritos que estão em um orbe, em um mundo, na minha compreensão, que nem sei de onde fundamentar, né, que obras, o que, como fundamentar, na minha compreensão,
Os espíritos são praticamente do mesmo nível de adiantamento, com poucas exceções. Por exemplo, quem são as nossas exceções? Nossas exceções são o Chico, Divaldo, Irmã Dulce, essas pessoas e vários outros que a gente pode citar, que fazem, que realmente estão num nível diferente. Os outros estamos num nível muito parecido, com variedade de aptidões já alcançadas por uns e por outros não, e variedade de limitações, de defeitos que ainda carregamos diferentes uns dos outros, assim como as aptidões são diferentes, os defeitos são diferentes. Então não é muito fácil da gente comparar e estabelecer o nível evolutivo de cada um, mas eu diria que somos todos muito parecidos. Pode até parecer que eu esteja querendo ter poucos defeitos como alguns de vocês têm, né? Quando eu digo isso, que eu me acho parecido com os outros. Mas é assim que eu entendo, que os habitantes de um planeta, eles são de uma faixa de desenvolvimento que tem uma amplitude pequena. É pequena, do menos desenvolvido ao mais desenvolvido. É relativamente grande quando a gente olha algumas exceções, que são aqueles espíritos que reencarnaram em missão. É isso que eu entendo. É isso aí, né? Mas a gente realmente é isso. Nós nos atraímos pelas afinidades, né? Os planetas também são assim. Então, aqui tem uma média, né, nível evolutivo, né? Tem uns mais, outros menos, mas não, a diferença não é tão grande. E ainda assim, mesmo esses que são destaque, né? Como o João da Molina citou, mesmo esses, eles têm também as suas dificuldades, né? Chico mesmo, várias vezes, ele colocou, né, a luta interior que ele fazia, né? E alguns causos que ele conta, né, que são até interessantes, os puxões de orelha que Emmanuel dava nele, né? Então, todos temos né? Nós estamos aqui num mundo onde todos temos algumas dificuldades. Uma questão que ilustra um pouco essa questão é no nosso lar, né? No capítulo 46, a reencarnação da mãe do Lísias. Quando ela vai reencarnar, ela já está num nível assim, bem bacana assim, nessa questão de evolução, acumulou bastante bônus horas, né? Tudo. Mas quando ela vai reencarnar, ela fica assim bastante preocupada e insegura. E o governador lá que conversa com ela fala, não, né, nós vamos te dar apoio, vamos estar junto com você, mas ela fica insegura. Ele diz bem assim, fica sempre alerta às tentações do egoísmo. Então, por isso que diz, né, que nós, quando estamos aqui na Terra, nós estamos num mundo assim de provas. Nós estamos sendo provados. Então, o chamamento aqui pro equívoco é muito forte. Se a gente descuidar, né, a vigilância tem que ser constante, permanente mesmo. Então, mesmo os espíritos assim de escola, né, eles reencarnam, mas eles têm as suas lutas internas também. Paulo também cita bastante, né? Você viu, né? Ele passou por umas dificuldades enormes depois que ele aceitou Cristo, né? Então, as lutas internas eram grandes. Então, nós temos essa situação. Muito bem, algum comentário mais ou passamos para o próximo? 180? 180. O Orlando quer fazer esse? Você está com seu microfone desligado, Orlando.
passando deste planeta para o outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida. A inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Veja a influência do organismo, capítulo 7, parte 2. Verdade, porque a inteligência, eu entendo assim, né? Deus nos concede a inteligência logo que a gente é criado. O espírito é criado, não é? Não é assim? Aí ela vai desenvolver dependendo da pessoa. Se ela é esforçada ou se ela não é, né? A gente fala assim, a fulana é inteligente, é super inteligente. É que ele trabalha mais com a inteligência, ele se esforçou para poder desenvolver a inteligência. Então, num desenvolve 10, no outro desenvolve 20, no outro desenvolve 5. Tem gente que não se esforça de jeito nenhum, fica ali. Quando você passa aqui, está perguntando se conserva, quando desencarna, né? É isso? Passa para outro planeta. Eu acho que o que você conseguiu, você conserva. Você não vai perder. Porque tem uma parte aí que diz o seguinte, que a gente pode progredir ou estacionar, mas regredir nunca, né? Você não vai regredir. Aí seria, então, regredir. É isso, Dilo? Eu penso que sim, isso mesmo. Nós estamos, hoje, talvez um pouco menos, mas na época Kardec, eu acho que essa confusão, né, de mente, cérebro, né, era maior, né? Então, às vezes, a gente acha que o cérebro que é inteligente. E daí, com o estudo que nós vamos fazendo dentro da doutrina espírita, nós sabemos que a mente, né, que é o espírito, é ele que ele mantém. E aqui ele lembra que a limitação está no corpo físico. O corpo físico não permite que o espírito manifeste todo seu conhecimento que ele armazenou, né? Afinal, nós já tivemos muitas experiências, muitas encarnações para chegar a esse ponto que nós chegamos hoje. Só que essas experiências, elas estão adormecidas. Quando estamos na erraticidade, numa forma emancipada, né, espiritualmente, muitas dessas lembranças, elas vêm à tona, em tudo, né, dependendo da necessidade. E se a gente reencarna no outro planeta, quer dizer, o espírito conserva aquilo que ele conquistou, suas experiências, seus conhecimentos. Então a inteligência não se perde. Talvez o João tenha uma ideia melhor, porque ele estuda bem essa área, né? Acho que é mais... Tá o João aí também, o João Dilon. E o espírito, ele não pode desenvolver inteligência também no mundo espiritual, não? Desenvolve. Não só pode, como desenvolve, né? A evolução, como diz o título do livro do André Luiz, é em 2 mundos. A gente desenvolve, sim, claro que desenvolve, e aprende muita coisa, né? E quando o espírito está investigando aqui, encarnado, investigando alguma coisa muito importante, e está no impasse, está numa dificuldade, ele acorda no meio da madrugada com a solução. Foi no mundo espiritual que ele encontrou a solução. Foi no mundo espiritual. Também é uma forma de responder essa pergunta. Quer dizer, no mundo espiritual está cheio de desenvolvimento naquele momento ele não estava dependendo do corpo físico. Ele estava como os espíritos que estão no mundo espiritual, estão estudando, estão entendendo, estão desenvolvendo inteligência, fazendo descobertas. Muito bem, vamos para a próxima então. 181. Quem pode fazer esse?
os seres que habitam entrou aqui uma tela na frente. Os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? É fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa do nosso Pai, sendo, por isso, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Me chamou a atenção uma palavra subentendida ali. Quando ele disse, esse envoltório, que é o corpo material, é mais ou menos material conforme o grau de pureza moral a que chegaram os espíritos. É isso, o grau de pureza moral, é isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos que percorrer. Estamos neste nosso mundo em razão do nosso grau de elevação moral, o nosso grau de pureza. É isso que assinala a diferença entre os mundos que temos que percorrer, porquanto muitas moradas há na casa do nosso Pai, sendo conseguintemente de muitos graus essas moradas. Alguns sabem desse fato, têm consciência na Terra. Outros, no entanto, não. É porque quando passa para o mundo espiritual, a gente utiliza o perispírito, né? Agora, lógico que tem mundos que já não precisa nem o perispírito mais, mas aí já é os mundos de primeira grandeza, né? Esses outros mundos, tirando o principal mundo, né, que é dos espíritos superiores, todos eles a gente usa ainda o perispírito, que é o formato do corpo. E o perispírito, ele é semimaterial. Não é material, é semimaterial. Para nós é semimaterial. É. Parece que para os espíritos é muito material. É muito material. Para eles, para nós, né? Porque nós também vamos ser eles daqui a algumas centenas de anos. Para os espíritos desencarnados, o corpo deles, o perispírito, que também é um corpo, e eu não sei se essa provocação está na pergunta, né, sobre os corpos semelhantes aos nossos, porque o perispírito também é um corpo. Ele é o corpo de manifestação do espírito, também sobre a matéria, de manifestação sobre a matéria, como disse aí, que é preciso do corpo espiritual, do corpo material para ter uma manifestação, para ter uma interação com a matéria, né, para produzir efeitos. Na questão anterior, ele fala que todos têm, né, um corpo, né? Varia a questão dessa densidade do corpo, não é isso? Então, sim. Todos têm. Varia isso. Sim, nessa questão também está afirmando isso, né? Que todos os mundos têm o seu corpo, é a densidade que varia, né? E essa densidade, por exemplo, que aqui nós conhecemos duas densidades do corpo do homem, né? A densidade do corpo carnal, corpo para encarnação, e a densidade do corpo espiritual.
Pode ser que em outros planetas, em outros mundos, por exemplo, o que para nós aqui nós precisamos da densidade do corpo material, eles já partem da densidade nossa, do corpo espiritual, e daí para outra mais menos densa, né? Quando eles estão só em espírito. Nós temos algumas outras obras, né, que lembram dessa questão da habitação em outros mundos, né, e faz referência principalmente aos mundos superiores aos nossos. Né? Parece que o nosso, como é o comecinho da escala, né, inferior ao nosso não é muito lembrado, eu não tenho até informação, né? Porque nós nos arrastamos, né? Em determinados mundos a gravidade já não influencia mais os espíritos, eles levitam. A questão nossa da alimentação também, nós precisamos matar para sobreviver. Quando falo matar, não é só a questão animal, vegetal também, né? É uma vida ali, né? Em mundos superiores, diz que essa necessidade já não tem mais. Então nós ainda temos várias situações que mostram nosso nível evolutivo ainda, né? Que ainda é bastante inicial. Né? Ele lembra, né, que nós ainda precisamos de algumas necessidades nossas que outros mundos não têm. Inclusive tem até uma comunicação em obras póstumas de um habitante de Júpiter. E aí vai ter uma especulação, né, que quando passou algum tempo a ciência pesquisou lá Júpiter e viu que não tem vida, né? Mas daí fala, mas a vida ela tem diferentes formas de vida que nós desconhecemos, né? Nós não podemos nos arvorar que nós conhecemos todas as formas de vida, nós ainda estamos descobrindo, né? Há pouco tempo nós nos surpreendemos com a vida aqui na Terra mesmo, né? Que nós desconhecíamos, como a vida microscópica, por exemplo, né? Então nós estamos imersos, né, nessa questão. E daí tem uma comunicação onde ele faz uma entrevista e também cita que esses grandes compositores, né, moram lá, né, compõem lá e tal. Então a forma desse corpo, então, ele vai ser mais sutil, dependendo do nível evolutivo e talvez até ele, como o Orlando estava falando, né, do perispírito, ele deixa, né, de ter o perispírito, né, o corpo físico, aliás, né, e passa, né, parece ter só o perispírito. E a questão também da reencarnação, né, as pessoas não sofrem as enfermidades que nós temos aqui, né, as dificuldades, o tempo de existência entre uma encarnação e outra é diferente, é bem maior, né, são algumas citações que falam. A questão da morte já não é uma coisa assim tão dolorosa, né, como nós temos aqui, né, a gente nesses outros mundos vê como uma transição mesmo, né, só uma mudança de estágio, não há nenhuma comoção a respeito disso, é como uma viagem mesmo, que é isso que nós estamos sempre falando, mas nós ainda não aceitamos dessa maneira. Então acho que é mais ou menos nessa linha. O Evangelho tem essas algumas definições sobre essas diferentes moradas também, né? No Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo sobre isso, as diferentes moradas, faz as escalas dos mundos aí, né? Mostra inclusive que o nosso mundo está realmente no comecinho da escala. E no comecinho também do Livro dos Espíritos nós estudamos alguma coisa sobre isso aí, fizemos até uma comparação, né, sobre os habitantes aqui da Terra e de outros mundos e a categoria do mundo, que também é uma classificação que Kardec faz. Tem mundos superiores, né? Bem superiores mesmo, que não há nem necessidade de você falar, os espíritos sabem o que você vai perguntar, sabe o que você está pensando. O seu pensamento, a sua mente é transparente, né, para eles.
no atual estágio que nós estamos, né, de egoísmo, orgulho, essas coisas tudo, é muito preocupante as pessoas saberem o que eu estou pensando. Eu fico preocupado. E quando, Não é? né, eu falo, poxa vida, quer dizer que quando eu desencarnar, né, eu vou ser um livro aberto, todo mundo vai saber o que eu estou pensando. Isso é muito preocupante. É. Mas isso já acontece nos mundos bem superiores, né? Isso mesmo. Que a gente nem vai lá. A gente vai lá muitas vezes a convite de algum mensageiro que leva a gente. Essa questão de ler o pensamento, saber, né? Nós vamos estudar um pouquinho mais, que mais na frente tem essa questão do próprio livro dos Espíritos, tem as perguntas que ilustram um pouco isso aí. Muito bem, ó, 182 então, vamos lá. Quem pode fazer ela? Quer ler, Zé? Ó, bem grande a letra. Assim vai ler. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vós achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque neste todos estão em estado de compreendê-la, porque esses todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria? Não é uma pergunta. Em semelhante revelação os perturbaria. Os perturbaria, não é pergunta. Então, o que a gente pode deduzir daí? Aí é o que a gente estava. Essa resposta ela é um pouco longa, tá? Nós vamos fazer ela, mas ela é um pouco longa. Vamos ler por partes, né? Igual nós estamos lendo agora, tá vendo? Aí, 182. Vou colocar aqui ela de volta. Peraí, eu me atrapalhei um pouco aqui. Aí. Muito bem. Ela é um pouco longa. Vamos comentar por partes, né? Vamos nessa parte aqui. O que nós podemos compreender dessa pergunta e dessa resposta? É o que você estava falando aí, Dilon. Você falou uma coisa que deu bem dentro da pergunta. Parece que você já tinha até lido a 182, né? O que é desagradável, né? Pensando aqui, né? Nesses mundos superiores, onde os espíritos lêem a nosso espírito, a gente não vai lá, vai muito, é uma coisa, às vezes vai, mas é muito raro, né? A gente tem que estar preparado, os mentores têm que estar preparando a gente, né? Para a gente cuidar com os nossos pensamentos, porque eles são visíveis aos espíritos superiores, né? Aqui, por exemplo, a gente não poderia ter essa faculdade. Não sei se é uma faculdade, mas não poderia ter. Porque você já pensou o que passa na nossa mente em 10 minutos? Então, é coisa horrível, né? A gente ficaria em maus lençóis. Por isso, a gente não pode, de jeito nenhum, ter essa facilidade de ler o pensamento dos outros. Ainda não, né? Ainda não. Ainda não. Então, ele pergunta assim, se é possível conhecer exatamente, né? Exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos. Sim, essa aí. Exato. Aí o espírito responde que é uma resposta que ele não, ele pode informar de acordo com o grau de adiantamento que nós achamos, não dele, você vê, né? O conhecimento ele vem para nós de acordo com a capacidade que nós temos de receber, de compreender esse conhecimento, de movimentar esse conhecimento, né? Determinados conhecimentos, ele diz aqui que nos perturbaria, né? Determinadas revelações não seria bom para nós, né?
Então, a gente nos é revelado aquilo que nós podemos conhecer. Né? Alguém mais quer comentar? Então, vamos continuar o próximo parágrafo. Pergunta os espíritos dizer pra gente, ó, não é de vocês aí, porque não pode, porque não tem capacidade para enxergar muita coisa, porque se enxergar tem que estar perturbado. Vocês estão bem atrasados ainda, então nós só podemos responder no nível de vocês. Então, eu achei interessante essa palavrinha que ele colocou, né? Que nos perturbaria. Não é só a questão da limitação de a gente não entender, mas também que certas revelações ia causar mais problema para nós. Mas a gente ia se encrencar mais ainda, né? Ia ficar perturbado com algumas revelações. A gente tem dificuldade de aceitação, né? Das coisas que nos são reveladas, né? Nós temos os apegos, nossa, a questão mesmo, voltando de novo à questão da morte, né? Essa semana, aqui em Palmas, desencarnou o governador, o ex-governador, né? O primeiro governador aqui, né? E toda a população aqui tem um carinho muito grande por ele, né? Ele lutou muito pela divisão do Estado, que era ligado a Goiás. Então, muitas homenagens, né? Muito luto, muita tristeza, né? Teve até um dia de luto e 7 dias de luto e até um dia de feriado. E daí a gente fica pensando assim, né? Pelo estudo que a gente faz da doutrina espírita, né? O desencarne, se a pessoa realmente ela cumpriu com a sua missão, né? E teve um bom desempenho, ela vai ser recebida até com alegria lá no plano espiritual, né? Então não seria razão para a gente ficar assim tão entristecido, mas a gente fica, né? Nós ainda temos essa dificuldade. E veja que é uma revelação que nós já temos conosco, né? Que a morte é uma passagem, que ela não é uma coisa assim permanente, né? Que nós vamos nos encontrar, e a pessoa realmente não morreu, né? Ela continua existindo, mas a gente tem uma dificuldade de aceitar isso muito grande. Então, eu falo isso como exemplo, né, de outras revelações que poderia vir, que talvez nos causasse algum tipo de perturbação também. Orlando, você quer ler esse próximo parágrafo que está aí, não? À medida que os espíritos se purificam, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhe menos densa a matéria. Deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseiras, se lhes fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. Os espíritos se acham mais livres e têm das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Nós vivemos num mundo ainda de muita dor, de muito sofrimento, muito atraso, né? A gente tem que matar o bichinho para poder se alimentar, né? Nossa, ultimamente tem pensado tanto nisso aí. O João já está se libertando disso aí, né, João? Começando o esforço. Meu Deus. Mas é interessante a gente imaginar isso aí, né? Olha aí. Como é que será, como é que é, né, o mundo, os mundos superiores ao nosso mundo, né? Como é que é o viver lá, né? Como é que é a comunicação lá, como ele vê, como é que é a visibilidade, né? Ver os olhos do corpo, que nós só podemos imaginar ou ver pelo pensamento, né? Como ele diz aqui. A gente ainda
ainda tem uma forte. Ainda estão bem atrasadinhos ainda, né? Essa que é a verdade. Nós ainda estamos com essa matéria, esse nosso corpo físico aqui, ele é bastante denso. Bastante denso. E a gente sempre tem que pensar, né, que lá do começo, né, da matéria do fluido cósmico universal, né, somos todos, né, com o fluido cósmico universal, estamos mergulhados nele. E nós temos esse corpo denso porque nós somatizamos ele, né, através do nosso nível evolutivo, nós criamos esse corpo nosso. Lá no momento de reencarnar, a gente estuda o processo reencarnatório pela nossa forma, né, de viver, de sentir, o nosso nível evolutivo, nós modelamos esse corpo de acordo com a nossa necessidade. Quer dizer, nós não temos um corpo melhor ainda, melhor não seria o termo, talvez, né, um corpo assim menos denso, porque o nosso sentimento, o nosso pensamento ainda está modelando ele. Mas nós estamos mergulhados nessas energias, né, todas que podemos modificar. Se a gente soubesse como fazer, né? Nós ainda não aprendemos como fazer isso. Ou aprendemos e não conseguimos fazer ainda, porque o nosso pensamento ainda é muito ligado à coisa material, nosso sentimento, nossa matéria. Muito bem, vamos para o próximo parágrafo então. Quem pode fazer isso aí? Continuação ainda da mesma questão. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem quando encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. Assim é que nos mundos superiores ao nosso se desconhecem as guerras, carecendo de objeto os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Encaram-na de frente, sem temor, como simples transformação. Visão, né? Visão. Diferença de visão que decorre do quê? Do aperfeiçoamento moral. Aperfeiçoamento moral aí tá como pano de fundo desses últimos assuntos aí, é dele que depende todo o resto. Quanto mais nos aperfeiçoamos, mais a gente vai deixando as coisas ruins para trás, né? Teve um palestrante que fez uma palestra online no tempo da pandemia aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré. Parece que ele mora no Canadá, Paulo Lodge. E ele fez uma pergunta: praticar a caridade é a mesma coisa que aperfeiçoamento moral? Ele baseou a palestra dele nessa pergunta. E falou muito bem a respeito disso, na minha opinião. Ele falou muito bem. Fez uma palestra muito densa de conteúdo, né? E mostrou o quanto se enganam muitas pessoas a si mesmas, pensando que estão evoluindo moralmente porque estão fazendo o bem. Estão fazendo o bem, estão praticando a caridade. É uma palestra que eu acho que ainda está lá, e eu acho ela incrível, aquela palestra, muito, muito boa. Manda o link para nós, se você lembrar. Vou achar ele lá.
importante, né? Uhum. Interessante. Tá certo, porque tem gente que faz a caridade só para cumprir tabela, né? Ah, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Dói na consciência, dá remorso. Então, eu falo, não, tem que fazer alguma coisa, eu não estou fazendo nada, né? E vai lá e faz. Fala, oh, agora sim, aliviei a minha consciência. Aliviou nada, porque a caridade ela tem mil formas de você fazer. Compaixão é caridade, né? Tolerância é caridade. Ter amor nas coisas de Deus é uma caridade também. E tudo isso aí é junto com o aperfeiçoamento moral. Agora, a caridade, propriamente, que todo mundo entende, é dar uma cesta de alimento, dar uma coisa nesse sentido, uma ajuda para alguém que bate no nosso portão, né? Tem que ver como é que está o nosso coração. Se dá por dar, é fácil. O duro é dar e sentir, né? Você sentiu que a pessoa precisa e você dá. Geralmente, esses que têm um sentimento mais apurado, eles nem querem saber se deu ou deixou de dar. Ele fez porque o coração, o coração tocou, né? Eu queria até assistir essa palestra, João. Se você mandar aí, eu depois de longe, manda o link para mim também. Pois é. Aqui no Jitsi tem chat? Tem, né? Tem. Então, a questão, né, da caridade. No livro de Leon Denis, do destino da dor, eu lembrava porque essa semana eu estava estudando sobre essa questão num outro curso que a gente faz, que chama Vibração. E ele fala que as três coisas é uma só: caridade, amor e Deus. Então, aquilo que o Orlando está dizendo mesmo. A gente às vezes entende caridade, né, como fazer essa questão, né, de ir lá e levar algum benefício a alguém que está necessitado. Isso aí é um exercício da caridade, né? Mas a caridade ela é a expressão do amor. Então é muito mais que isso. E essa questão do amor está publicado aqui o link. Deu certo. A expressão do amor, né? E o amor a gente ainda tem dificuldade de entender, né? Nós ainda não sabemos bem o que é isso. Nós estamos buscando o entendimento sobre o que é o amor. E ainda nós confundimos, como eles dizem aqui, né? Sobre as paixões animais, né? As paixões animais se enfraquecem. Nós confundimos tudo, as coisas misturamos, né? Os sentimentos, ainda não sabemos bem o que é uma coisa e o que é outra. É interessante lembrar aqui sobre a questão, né, carecendo de objetos os ódios e as discórdias. Ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. Aqui na Terra ainda nós temos essa questão da competição. Nós vivemos competindo. E a gente entende que isso não causa dano nenhum, né? Mas a gente compete o tempo todo. Está o tempo todo querendo sobrepor a alguém ou alguma coisa, né? Então consciência limpa que ainda está muito, muito distante, né? Por isso que ele fala aqui do remorso, né? Nós ainda não temos remorso. E tudo é Nós ainda temos dificuldade com a questão da morte, né? As guerras, né? As guerras ainda é muito forte em nosso planeta. É justamente esse sentimento ainda de disputa, de conquista. Ainda às vezes ainda temos o entendimento que para eu ficar bem eu preciso prejudicar alguém ou alguma coisa, né? Não tenho condições de ficar bem sem tirar de alguém, né? Então uns têm muito, outros têm pouco demais, né? Então tudo isso aí é a expressão ainda
do egoísmo, que é feito de forma individual e coletiva. E nós, às vezes, queremos corrigir isso de forma, né, a querer corrigir no outro, e nós temos muito forte isso em nós mesmos, né, de forma dissimulada. Nós ainda estamos distantes de ter vencido isso. Então, por isso o nosso mundo ainda é prova e expiação, ainda estamos nisso. Nós estudamos atrás, né, na classificação dos espíritos, nós percebemos bem claramente que nós temos um monte de encrenquinhas para resolver dentro de nós, né? Nós nos enxergamos naquela classificação de forma muito clara. Kardec foi muito didático ao colocar aquela classificação lá, a gente se percebe nela assim, de forma bem transparente, porque a gente ainda se acha, mas nós temos muitos problemas, muito mesmo. Né? Passar para o próximo então, né? Vamos lá. Agora aqui fala sobre a vida. Vamos lá, quem pode ler? Duração da vida. Quer que eu leia? Pode ser. A duração da vida. Nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um. O que é aperfeiçoamento racional? O que é perfeitamente racional? Peraí. O que é perfeitamente racional, né? Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que os desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-los. É essa ainda uma graça da providência, que desse modo abrevia os sofrimentos. Sei lá, porque aqui eu penso assim, aqui a gente vive e não vive, a gente sofre, né? Por causa do apego que a gente tem. É um apego desmedido, né? Você se preocupa com tudo, com tudo. Eu, por exemplo, mais assim, às vezes se preocupa com coisas ínfimas, assim, materiais, né? Deixar um carro lá fora. Eu vejo o João aqui, chega aqui, deixa a bicicleta elétrica dele lá fora, eu fico preocupado. Vai passar uma ali, vai levar, né? Já está desprendido já, né, João? Olha. É coisa engraçada isso aí, né? Eu não, eu fico muito preocupado com as coisas, né? E é besteira, e ainda pensando que tem pessoas muito mais atrasadas do que eu. Eu vejo, por exemplo, as guerras, né? Está lá um presidente da República lá doente com câncer. Foi diagnosticado que está com câncer. Está fazendo guerra para tomar o país do outro, né? Soltando bomba, matando crianças, idosos. Gente, dali a pouco desencarna, vai deixar tudo aqui. Para que é isso, né? Matar, tirar a vida das pessoas, né? E tem são muitos países que fazem isso, né? Isso aí, quando a pessoa faz isso aí, ele acha que está certo. O pensamento dele, não, eu tenho que lutar por um espaço, né? Isso aqui vai ser às vezes ele fala que vai ser da próxima geração, mas ele pensa nele mesmo. Né? O país vai aumentar, vai não sei o quê, patriotismo. Patriotismo nada, é egoísmo mesmo. Né? Então, aqui na Terra tem muitas paixões, né? E tanta coisa errada que a gente faz achando que é certo. Vou contar um negócio. Eu gosto de assistir esses vídeos de fazenda, de sítio, né? Até parei um pouquinho de assistir, porque eu vi umas coisas feias. Mas eu gosto muito assim de paisagem, montanhas, cachoeira. Eu estava assistindo um vídeo e o rapaz estava fazendo a reportagem ali. O homem criou um bezerrinho
que a mãe morreu no parto, ele criou desde pequenininha ali dentro de casa, dando a mamadeira pro bezerro e tal. E o bezerro é um grude com ele, um grude. Aí ele passando a mão na cabeça do bezerro, falou, agora nós vamos ter que separar, eu vou ter que pôr ele lá num cercado, porque a gente vai preparar ele para uma novilha. A gente tem que carnear ele daqui uns tempos, né? Não pode mais ficar aqui dentro de casa. Para ele, assim, aquilo é uma coisa natural, né? Eu fico olhando e falo, puxa, mas esse mundo é duro, né? Doído, né? Fiquei impressionado com aquele vídeo, viu? O bezerrinho não sai de casa, né? É um bezerro fêmea, né? Porque eles são uma novilha. A gente tem que deixar ele cercadinho, tudo bem arrumadinho lá, porque agora a gente vai preparar para carnear ele daqui uns dias, né? Credo. Sei lá, né? Aí que dá remorso a gente comer a carne, né, João? Mas come, né? Pois é. O João já livrou dessa, né? Dicionário da Luz, no capítulo Vampirismo, fala sobre isso aí. Você cria, ele faz um alerta ali duro, né, pra gente, assim, né? Lembrando que a gente cria os bichinhos igual o Orlando tá falando aí. Dá carinho, dá atenção, eles confiam na gente e depois a gente faz o que Sacrifica. faz. Mas é assim, né? Eu lembro que ele usa umas expressões lá que eu já não sei mais repetir, mas me ficou uma vaga ideia assim, de que ele diz assim, pois é até bem feio ver a gente atracado a morder as costas, morder as vísceras, morder os bichos. É como se a gente fosse uma fera comendo, né? É, Alguma coisa assim. você sabe que depois que eu assisti esse vídeo, eu até diminui um pouco a carne, viu? Eu ainda como, mas eu diminui bastante. Impressionado, hein? Mas eu diminuí assim, não é porque eu diminuí por remorso mesmo. Fazer o mundo que a gente tá, né? No mundo que a gente está, na matéria densa que nós somos. É, E aqui diz, né, os mundos superiores você pode viver bem mais tempo fisicamente. Né? A pessoa vive é. 500 anos com o mesmo corpo, sem precisar trocar de corpo, né? Mas depende da superioridade física e moral. Que as duas coisas estão junto, né? O moral e o físico, porque você desenvolve o físico pela questão do sentimento, da emoção, né? Por isso que ele diz que é perfeitamente racional. O nosso corpo físico é modelado pelo nosso pensamento, que esse sentimento que né, traz as questões morais que nós temos. Então, quanto menos material, quanto mais sutil o corpo, menos sujeito a doenças, por exemplo, a se decompor mais fácil, né? Nós vamos, com o tempo, nossas células já não se renovam, né? A gente demora mais tempo, né, para se renovar, a gente vai se perdendo. Né? E as paixões, né, também, né, nos envolve bastante ainda. E essa é ainda uma graça da providência que desse modo abrevia os sofrimentos. Então, Aí teve duas graça expressõezinhas que me pareceram contraditórias, mas Fala aí, Odilon, termina. é que graça dá a impressão de graça, né? De uma coisa assim que você não tá meio merecedor dela, seria isso? A gente ainda. Mas é uma consequência, né? Talvez a forma que foi colocada, né? A tradução, alguma coisa, né? Mas que ele diz que é racional, perfeitamente racional. Então, se eu melhoro moralmente, eu vou melhorando o meu corpo físico. Então, se eu melhoro o meu corpo físico, ele tem um tempo de duração maior, né? Porque eu cuidei melhor dele. Então, não seria graça nesse sentido de privilégios, né? De coisa assim que você fez sem merecer, né? Mas sim por merecimento mesmo, porque eu trabalhei isso.
Será que é essa contradição que você está vendo ou tem outra também? Não, eu acho que não sei se é. Eu estou vendo aí falando superioridade física e moral, né? Ah, Se é maior a superioridade física e moral, é maior longevidade, né? E daí logo no parágrafo seguinte, quanto menos material o corpo. Está dizendo que menos material é maior superioridade física? Porque superioridade física para nós aqui é um corpo robusto, forte, né? É um corpo também capaz de força, né? Com músculos, com uma estrutura e, lógico, que com saúde, uma superioridade física. E logo diz assim, pois é, porque quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes, quanto mais puro o espírito, menos paixões. E então pareceu contraditório um pouco ali quando fala em superioridade física que moral. e depois fala menos material o corpo. Dá a impressão a mim que se o corpo é menos material, ele não tem essa superioridade física, ou seja, o físico Do parece que passa a autoconhecimento, né? ficar meio que em segundo plano, não tão importante, não naquele peso que é dado ao físico, que é natural aqui, né? Porque estamos no mundo físico. Então, por exemplo, quando a gente vê um corpo como foi mostrado, como é meio tradicional a gente encontrar aí do ET, ele é um corpinho delgado, né? Um Cabeção. corpinho fraquinho, Nas imagens coloca cabeça grande, né? Porque eles que são mais inteligentes. cabeçudo. E um corpinho delgado, quer dizer, ali tá me dando a impressão que está dizendo que aquele é um corpo superior, que lá tem menos, é um corpo menos material, já está menos material e ele trabalha muito mais com a cabeça, né? Que vai construir, como está acontecendo com a humanidade aqui, né? A humanidade tinha que trabalhar com um esforço monstruoso para levantar pesos enormes. Não seria E físico por conta da durabilidade, essa superioridade física? Que ele. pois é, mas aí eu estou entendendo, superioridade física é saúde e robustez, né? A gente vê como robustez. Por isso que eu disse que me pareceu um pouco contraditório, porque quanto mais nós vamos desenvolvendo, aí não é a moral, vamos desenvolvendo o intelecto e vamos construindo máquinas, nós fazemos máquinas que carregam um peso milhares ou milhões de vezes maior do que um de nós carregávamos, né? Ou que muitos de nós juntos carregávamos. Por exemplo, para levantar aí uma grande pedra, para construir uma pirâmide, alguma coisa assim, né? Precisava tantas pessoas. Uma máquina faz aquilo ali com, com sobra de energia, sobra de potência. Talvez o conceito aí, né? Que tá diferente do que a gente entende, né? A ideia é que ele colocou algumas condições, né, na doutrina espírita, conceituando de forma diferente algumas questões para a gente que não ter essa confusão. Por exemplo, a diferença entre alma e espírito, né, que é, no fundo, é a Uhum. mesma coisa. É uma situação. Talvez nesse caso também, né, poderia ser, né? A superioridade física tem a ver com essa questão da longevidade da vida física, né, da pessoa viver mais tempo com aquele mesmo corpo. E na nossa visão aqui esse que o João está falando mesmo, né? Que seria o vigor, né? De força física, até faz uma comparação, né? Sobre a mulher e o homem, né? A mulher mais frágil, o homem Aham. mais forte, né? Fisicamente e tal. Mas às vezes por conta disso, né? Que não é bem, né, nessa linha que a gente ainda está Exatamente. preso, né?
Mas o importante aí é que está dizendo, está deixando essa ideia para nós, né, sobre a longevidade está relacionada ao nosso avanço moral, que naturalmente já nos dá uma tranquilidade que faz o nosso corpo mais harmônico, o nosso instrumento de manifestação nesse mundo, faz ele mais harmônico e mais duradouro. Muito bem, nós já E estamos. Hein? tá na hora. Nosso horário já está indo, né? A próxima seria 183. Podemos deixar ela para a próxima semana? Indo, Podemos. né? Você falou. Hã? O nosso tempo já está indo, 183 indo. Falei, misturei tudo. Ela fala aqui. Confundi. Nosso tempo já está 20 horas, 21, 20 horas não, 19h57, né? Eu estou confundindo Foi com o nosso horário coincidência. daquele Quando você Paulo. falou indo, você jogou 183 ali, saiu indo de um mundo para outro. Pois é. Essa questão 183 a gente poderia deixar então para a próxima semana, né? A partir dela. Encaminhar um O encerramento. Ministério Público gosta de usar palavreado bonito, né? Aí o Ministério Público fala o tempo está se escoando. Está se Os escoando. prazos estão se escoando. Muito bem. Então devolvo a palavra para Orlando. Eu passo para o João fazer o encerramento, né? Ele é o presidente da casa. Não, Fazer nosso o encerramento encerramento. é uma prece, né? Nosso encerramento é uma prece, não tem avaliação, não tem, né? Acho que não tem muita coisa a ressaltar, já foi ressaltado no início que o nosso horário é 19 horas, né? Continua sendo. E os nossos encontros estão cada vez mais tranquilos, descontraídos, fraternos, e eu acho que isso está resultando Bate-papo, né, João? em produtividade, né, Dilon? Uma conversa muito produtiva, inclusive. Uhum. Então a gente tem motivo no final de mais esse nosso encontro de busca de recursos evolutivos. A gente tem motivo de novo de muita gratidão. Mas a gente pode sentir gratidão também por toda a semana que transcorreu, essa estação que está sendo uma estação bem mais amena em termos de frio, em termos, né, de temperaturas mais extremas, como acontece em outros anos. E a gente não sabe nem se isso vai ser um grande sinal, pode ser um grande sinal de desequilíbrio, mas acaba sendo um conforto, né? E me faz me sentir grato por esse conforto, por essa maravilha. Não sei como é que tá aí, Odilon, em Palmas, mas aqui, ó, esse sol de inverno pode ser 1 da tarde, que maravilha, que gostoso de sentir na pele. Esse sol do inverno, né? Então, a gratidão por tudo que nos tem acontecido. Também é, logicamente, como diz na carta de São Paulo, já não sei mais se é aos Coríntios ou aos Romanos, em tudo dai graças. Sentimos a gratidão também pelos desafios, aquelas coisas que nós chamamos de dificuldades, né? Até de obstáculos que não impedem, né? Como uma corrida com obstáculo, não impedem a gente de seguir, sentir essa gratidão e rogar aos nossos benfeitores, mentores, protetores, todos os espíritos ao nosso redor, rogar a ajuda para que a gente possa se manter vigilante, consciente e fazer proveito de tanta coisa boa
que Deus nos permite, que Deus nos possibilita, tudo para a nossa evolução mais rápida e assim para a gente ter condições de ter aqueles conhecimentos lá que os espíritos superiores não podem nem nos passar, né? Porque iria nos perturbar. Então, que o final de semana seja de paz.